Você já teve a sensação de estar preso em um ciclo que se repete, por mais que se esforce? Você muda as atitudes, lê livros, faz promessas, planeja novas rotas, e, mesmo assim, as situações retornam disfarçadas, como ondas que insistem em bater na mesma pedra. É como tentar limpar o reflexo de um espelho, sem perceber que a mancha está no vidro, não na imagem. A maioria das pessoas vive tentando consertar o mundo de fora para dentro, acreditando que, se o cenário mudar, a sensação mudará. Mas a verdade é o contrário. Nada muda lá fora enquanto a vibração aqui dentro continuar a mesma. A realidade não é um palco fixo. É um campo de espelhos quânticos, respondendo em tempo real à frequência que você emite. E o mais curioso é que isso acontece independente da sua vontade consciente. Você pode desejar prosperidade, mas se o seu campo vibra escassez, o universo entende escassez. Você pode afirmar amor, mas se o seu coração vibra medo, o campo responde com ausência. Esse é o segredo que a maioria ignora. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é, energeticamente, no instante presente. E é por isso que tantos se sentem travados, porque tentam mudar o reflexo antes de mudar a emissão. Como um rádio que gira o botão de volume achando que assim muda a estação, você aumenta o esforço, mas continua ouvindo o mesmo som. A transformação começa quando você entende que o mundo externo é apenas o eco do seu estado interno. E esse eco só muda quando você aprende a vibrar diferente, não a lutar mais. Quando o coração e a mente começam a falar a mesma língua, o campo inteiro se reorganiza, e o que parecia impossível simplesmente se alinha. Porque, no fim, a realidade não te desafia. Ela apenas te reflete. Existe um ponto de virada silencioso que separa quem manifesta com leveza de quem vive tentando fazer acontecer. Esse ponto não é força, nem sorte, é assinatura vibracional. Cada ser humano emite uma frequência única, como uma impressão digital energética, que o universo reconhece instantaneamente. Essa assinatura é composta pelas emoções dominantes que você sente, pelos pensamentos recorrentes que cultiva e, principalmente, pela coerência entre o que você deseja e o que acredita ser possível. E é aqui que mora o segredo que a maioria ignora. O campo quântico não responde ao desejo, responde à vibração que sustenta o desejo. Imagine o universo como uma vasta estação de rádio que transmite infinitas realidades simultaneamente. A sua vida atual, as pessoas, oportunidades, desafios e coincidências, é apenas a frequência que você está sintonizado agora. Você pode mudar de estação, mas para isso precisa girar o botão interno que ajusta a sua vibração, não o mundo externo. A física quântica já comprovou que o observador não apenas percebe a realidade, ele a influencia. O simples ato de observar altera o comportamento das partículas. Isso significa que a consciência humana, o seu foco e a sua emoção, são forças criadoras. Mas aqui está o detalhe sutil. Você não cria com o que pensa esporadicamente, e sim com o campo emocional que mantém com consistência. Se o seu campo interno vibra em segurança, o universo não enxerga os seus planos. Ele capta o seu padrão e réplica cenários que validam esse mesmo estado. É como se dissesse, entendido, você quer experimentar mais disso. Por outro lado, quando você vibra presença, gratidão e confiança, o campo entende, essa consciência está pronta para receber o fluxo. Nada acontece por acaso, tudo é ressonância. Por isso, tentar forçar o universo é como empurrar um rio. Você pode se cansar, se frustrar, até se revoltar, mas o fluxo só se move quando você volta a fluir com ele. Essa é a chave. O universo não te dá o que você quer, te dá o que você é. E ser não é pensar, é sentir em coerência com o que já é verdadeiro dentro de você. Pense nisso. Quantas vezes você disse eu quero abundância, mas, no fundo, sentia medo de faltar? O campo não ouve o quero. Ele responde ao medo de faltar, porque essa é a frequência mais forte no seu corpo. A energia segue a emoção dominante, e é por isso que, quando você muda o sentir, o mundo inteiro muda de cor. Tudo o que você chama de manifestação é,
na verdade, revelação. Você não cria do nada, você sintoniza aquilo que já existe em potencial. A abundância, o amor, a cura, tudo já está no campo. O que muda é a sua capacidade de vibrar compatível com isso. Quando o coração emite uma onda coerente e o cérebro deixa de contradizer com dúvida e resistência, ocorre o que os físicos chamam de colapso harmônico, o momento em que uma possibilidade se torna realidade observável. Nesse instante, o universo responde como um eco perfeito, sem atraso, sem ruído, sem esforço. Por isso, o segredo oculto nunca esteve em pedir mais, e sim em emitir com clareza. Enquanto você tenta controlar o reflexo, perde o poder de transformar o emissor. Mas quando volta o foco para dentro e ajusta a frequência, o reflexo muda naturalmente, porque o campo não tem escolha a não ser refletir aquilo que vibra. E é nesse ponto que o despertar começa, quando você entende que manifestar não é criar algo fora, mas lembrar o que você já é no campo. A assinatura energética é o seu código de acesso à realidade que deseja viver. Mude o código, e o universo muda a resposta. Existe um momento em que o buscador percebe algo transformador. A realidade não responde ao que você quer, mas ao que você já sente como verdadeiro. Antes de qualquer manifestação externa, há sempre uma vibração interna que a precede, um campo emocional que prepara o terreno da experiência. E é nesse ponto que o verdadeiro processo de criação começa, na ativação da sensação antes da evidência. A maioria das pessoas vive invertendo essa ordem. Esperam sentir-se prósperas apenas quando o dinheiro chega, amadas apenas quando alguém demonstra amor, realizadas apenas quando o resultado aparece. Mas o universo não trabalha com prazos lineares, ele trabalha com ressonâncias. Enquanto você espera ver para acreditar, o campo continua refletindo a sua espera. É só quando você sente antes de ver que o espelho energético se move, porque a vibração sempre antecede a forma. A ciência quântica e a neurociência moderna convergem nesse ponto. O cérebro não distingue algo imaginado intensamente de algo que realmente aconteceu. Quando você evoca a emoção da abundância, da alegria ou da paz como se já fossem reais, seu corpo entra na vibração do evento antes dele existir fisicamente. Esse é o segredo por trás de toda manifestação mágica. Ela não é magia, é coerência vibracional. Você colapsa uma realidade quando seu sistema nervoso passa a operar como se ela já estivesse acontecendo agora. Essa é a ativação interna. Não é pensamento positivo. É um estado de coerência entre o coração e o cérebro, onde o sentimento de certeza cria uma onda estável que o campo reconhece como comando. Nesse momento, o pedido deixa de ser um pedido e se torna uma emissão pura, uma declaração vibracional que diz: eu já sou. E quando você vibra eu já sou, o universo responde assim seja. O erro comum é tentar sentir forçadamente. Você não precisa fingir alegria ou repetir mantras sem emoção. O campo não responde à palavra, responde à frequência emocional real. Por isso, a ativação interna é mais um lembrar do que um criar. É quando você silencia a mente por alguns segundos e reconhece que a vibração da abundância já existe em você, mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado. Um exemplo simples: imagine alguém tentando sintonizar uma estação de rádio. Se o botão estiver entre duas frequências, o som sai distorcido. É exatamente o que acontece quando seu desejo vibra numa frequência e o seu sentir vibra em outra. Você emite um sinal confuso, e o universo responde com ruído, oportunidades que quase chegam, relacionamentos que quase fluem, resultados que quase se concretizam. Mas quando você sente com clareza, o som se alinha. A música da realidade toca nítida, harmoniosa, sem esforço. Essa coerência interna é o que os antigos chamavam de fé viva e o que a ciência chama de ressonância harmônica. Não é uma crença cega, é uma confiança sentida, uma certeza silenciosa de que o campo está respondendo agora, mesmo que o tempo linear ainda não mostre o resultado. O sentimento vem primeiro, a forma depois. É uma inversão de lógica e um salto de consciência. O mais curioso é que, quando você realmente sente, a necessidade de ver desaparece. Porque a vibração é tão completa, tão plena,
que o resultado externo se torna apenas um reflexo inevitável, e não uma validação. Essa é a energia dos criadores conscientes. Eles não buscam sinais, eles se tornam um sinal. Você não precisa mais tentar manifestar. Precisa apenas viver a emoção da manifestação como se já fosse real. Isso é ativação. Não é algo que você faz, é algo que permite. É o momento em que o corpo relaxa, o coração expande e a mente para de negociar com o invisível. É o instante em que o ser humano se torna campo, e o campo se torna humano. A partir daí, tudo que acontece fora é apenas confirmação vibracional. O universo passa a ser um espelho obediente do seu estado interno. E quanto mais você mantém essa vibração com naturalidade, menos você precisa controlar, porque o controle é substituído por confiança, e o esforço dá lugar à sincronicidade. Sinta agora mesmo. Não como técnica, mas como lembrança. Respire profundamente, feche os olhos e imagine que já é quem deseja ser. Permita que o seu corpo sinta a vibração dessa versão, e observe como algo muda instantaneamente dentro de você. Esse é o início da criação quântica, a emoção se tornando energia, e a energia se tornando realidade. Há um instante em que o universo para de parecer distante, e tudo começa a se mover em harmonia com você. Esse instante não é místico nem aleatório, é o momento em que você entra em coerência criadora, quando seus pensamentos, emoções e presença passam a vibrar em um único compasso. É o ponto onde o caos interno se dissolve e o campo responde com clareza. Porque a verdade é simples, o universo não responde ao que você pensa, ele responde ao que você é quando está em presença. Pense por um momento. Quantas vezes você visualizou algo com intensidade, mas sentiu medo logo em seguida? Quantas vezes afirmou "eu acredito", mas no fundo duvidou? Essa oscilação entre querer e temer, entre imaginar e resistir, cria ondas contraditórias no campo. E o universo, obediente, espelha exatamente esse conflito, manifestando uma realidade fragmentada, instável, às vezes até oposta ao que você deseja. A coerência criadora é um antídoto para esse ruído. Ela é o estado vibracional de alinhamento, onde mente, coração e corpo emitem o mesmo código energético. A ciência já demonstrou isso com precisão. Quando o cérebro e o coração estão sincronizados, o campo eletromagnético humano se torna mais estável, ordenado e expansivo. Nesse estado de coerência, a informação que você envia ao campo quântico é limpa, sem interferências. O resultado é que o universo entende sua intenção, e a resposta se manifesta em sincronicidades, encontros perfeitos e fluxos inesperados. Nada forçado, apenas natural, porque a vibração é íntegra. Mas para entrar nesse estado, é preciso compreender uma chave essencial. Pensamento sem emoção é apenas ruído mental, emoção sem presença é descarga caótica, presença sem direção é silêncio neutro. A coerência criadora acontece quando os três se tornam um só gesto vibracional. Quando o pensamento define a visão, a emoção dá vida a ela, e a presença a âncora no agora. Nesse triângulo sagrado, o ser humano se torna um transmissor poderoso, e a criação deixa de ser esforço para se tornar consequência. Imagine um maestro conduzindo uma orquestra. Se cada instrumento toca em um ritmo diferente, o som se torna dissonante. Mas quando há harmonia, o resultado é música, e a vibração dessa música move quem ouve, mesmo sem palavras. Assim é o campo quântico. Ele não entende linguagem verbal, entende ressonância. E a sua coerência é a sinfonia que o campo reconhece como comando. Para cultivar essa coerência, não é preciso técnicas complexas, apenas presença sentida. Observe seus pensamentos, sem julgar. Perceba o que você sente, sem tentar corrigir. Respire fundo e volte o foco ao agora. A mente se aquieta, o coração se abre, o corpo relaxa. Nesse instante, o seu campo se reestrutura sozinho. O pensamento começa a se alinhar com a emoção, e a emoção se alinha com o momento presente. Você sai do controle e entra no fluxo. E é nesse fluxo que o milagre cotidiano acontece. Quando você pensa em algo que deseja,
mas ainda vibra escassez, o universo capta a escassez. Quando você sente gratidão, mesmo antes de ver o resultado, o universo capta abundância. Essa é a mecânica invisível da criação. A energia sempre precede a evidência. Por isso, alinhar pensamento, emoção e presença é mais do que uma prática espiritual. É uma tecnologia vibracional, uma forma consciente de operar a realidade. A coerência criadora também dissolve o tempo. Porque quando você está plenamente presente, o passado deixa de definir você e o futuro deixa de preocupar. Tudo se concentra em um ponto de poder, o agora. E é nesse agora expandido que o colapso quântico acontece, não no pensamento distante, mas na vibração viva que você sustenta neste segundo. O que antes parecia manifestação passa a ser reconhecimento. O universo não está respondendo, ele está espelhando a frequência que você decidiu manter. Há uma suavidade nessa compreensão. Você não precisa lutar para se alinhar, apenas permitir que o seu sentir e o seu pensar conversem através da presença. Isso é coerência. Isso é poder silencioso. E quando você o cultiva, percebe algo mágico. A vida começa a conspirar sem o seu esforço, porque ela já era uma extensão da sua vibração. A prática é simples, mas profunda. Antes de agir, sinta. Antes de reagir, respire. Antes de pedir, entre em presença. O campo quântico responde ao emissor coerente, não ao emissor ansioso. E a verdadeira maestria é se tornar o tipo de presença que o universo reconhece imediatamente, não porque fala alto, mas porque vibra limpo. Nesse ponto, o Criador consciente entende que não há separação entre ele e o campo. Pensamento, emoção e presença são apenas diferentes linguagens da mesma energia, e essa energia é quem você é. Tudo o que você deseja já está contido nesse campo, esperando apenas a sua coerência vibracional para se revelar. Tudo o que existe fora de você é apenas um reflexo do que vibra dentro. Essa é a lei silenciosa que governa o universo, e também a mais ignorada. O que você chama de realidade não é uma muralha sólida, mas um espelho sensível, reagindo a cada microajuste da sua frequência. Por isso, nada muda lá fora até que algo mude aqui dentro. O mundo não é a causa, é o eco vibracional da sua consciência. É por isso que, mesmo quando você tenta mudar as circunstâncias externas, o trabalho, o relacionamento, o dinheiro, tudo parece se reorganizar em torno do mesmo padrão. Você muda de cidade, mas atrai o mesmo tipo de pessoas. Muda de projeto, mas sente o mesmo bloqueio. É como se o universo estivesse lhe dizendo: não é o cenário que precisa mudar, é o emissor. A vida sempre devolve o que você emite, porque o campo quântico não entende palavras, ele entende vibrações. A verdadeira transformação acontece quando você deixa de ser o espectador da realidade e se torna a origem da frequência que ela reflete. Enquanto a maioria luta com os efeitos, o Criador desperta a justa causa. Ele compreende que cada emoção sustentada é uma mensagem enviada ao campo, e que cada pensamento repetido é uma programação vibracional. Quando a coerência entre o que você pensa, sente e emite, o campo responde com precisão. Mas quando há conflito interno, o campo reflete confusão. Não por punição, mas por ressonância. Tornar-se o ponto de origem da mudança é um ato de poder silencioso. Não se trata de controlar o mundo, mas de lembrar-se de que o mundo está se moldando ao seu estado interior. Essa percepção muda tudo, porque tira você da impotência e o coloca de volta no centro da criação. De repente, a pergunta deixa de ser por que isso está acontecendo comigo, e se transforma em o que dentro de mim está pedindo alinhamento para que isso aconteça de forma diferente. E esse é o ponto exato onde o Criador desperta, no instante em que percebe que nada é aleatório, tudo é resposta. A física quântica confirma esse princípio com elegância. O observador não apenas registra o evento, ele colapsa a onda, definindo a forma que a energia tomará. Isso significa que você, consciente ou não, está determinando a realidade que observa. Mas quando sua vibração está desalinhada, o colapso ocorre de forma incoerente, e o resultado parece azar ou destino.
Na verdade, é apenas a matemática energética da sua emissão. Mude a vibração, e o colapso muda. A energia, antes caótica, reorganiza-se em novas possibilidades. No nível espiritual, isso é o que os antigos chamavam de poder do centro. Quando você está em presença, o tempo se curva ao redor da sua consciência. As pessoas certas aparecem, as sincronicidades se alinham, e aquilo que parecia distante se aproxima naturalmente. Nada precisa ser forçado, porque o campo reconhece que você voltou à origem, o ponto onde tudo nasce. A manifestação se torna uma consequência da sua vibração, não um esforço da sua mente. E é nesse estado que o reflexo inevitável começa a se mostrar. As situações mudam, não porque você as combateu, mas porque a sua frequência já não sustenta o velho padrão. O universo apenas atualiza o espelho. O que antes parecia impossível se torna óbvio. O que antes parecia distante, chega. E o que antes parecia desafiador, simplesmente se dissolve, porque você deixou de vibrar na escassez e passou a vibrar no centro criador. Esse é o verdadeiro ponto de virada, quando você deixa de ser reativo à realidade e começa a ser a própria fonte dela. Você entende que tudo o que acontece fora é apenas o retorno daquilo que você está sustentando agora. E então surge a pergunta: o que você quer que o espelho reflita? A dúvida? Ou a certeza de que você já é o campo? A escassez? Ou a vibração de quem já se sente completo? O reflexo depende da sua escolha vibracional, não da sua vontade racional. A energia antecede a forma, sempre. Para ancorar essa consciência, pratique o simples ritual da origem. Antes de iniciar o dia, silencie por 2 minutos. Respire fundo, coloque a mão sobre o coração e diga em voz baixa: eu sou o ponto de origem da mudança. Eu não espero o mundo mudar, o mundo responde à minha vibração. Sinta a energia dessa afirmação percorrendo o seu corpo. Perceba o campo se reorganizando à sua volta, como se a realidade estivesse aguardando o seu comando silencioso para se moldar novamente. O reflexo inevitável começa aqui, no instante em que você decide vibrar como a versão que já vive o que deseja. Porque o universo, no fim das contas, não responde ao seu querer, ele responde à sua coerência. E quando você se torna o ponto de origem, tudo ao redor, inevitavelmente, muda. Antes de dormir hoje, feche os olhos e diga mentalmente: sou o centro criador da minha realidade. Amanhã, o mundo refletirá o que escolho vibrar agora. Sinta o corpo inteiro se alinhar a essa vibração. Não espere. Permita. O campo já está ouvindo.